O cristianismo é, sem dúvida, um dos movimentos mais impactantes da história. Mas vamos direto ao ponto central. Há uma pergunta que é puramente histórica. Mais de 2 bilhões de pessoas hoje seguem os ensinamentos de uma única figura. Um homem que viveu há 2000 anos numa província bem distante do Império Romano. E veja bem, a questão aqui não tem nada a ver com fé ou milagres, é pura investigação histórica. O que as evidências, fora dos textos sagrados, realmente nos dizem? A resposta é bem mais interessante do que parece. Então, para a gente organizar essa investigação, vamos fazer o seguinte. Primeiro, entender a dificuldade que é encontrar qualquer pessoa daquela época. Depois, vamos cavar as provas arqueológicas, analisar o que os inimigos e os céticos escreveram, olhar para os relatos internos com olhos de historiador e, aí sim, chegar ao consenso dos especialistas. Antes de mais nada, é preciso calibrar as nossas expectativas. Achar provas diretas de alguém que viveu há 2000 anos, ainda mais alguém que não era da elite, é quase um milagre por si só. E aqui está um exemplo perfeito para a gente entender o tamanho desse desafio. Pôncio Pilatos, o governador, a autoridade máxima. Dele, nós só temos uma única prova arqueológica da sua existência, uma pedra com seu nome, encontrada por acaso em 1961. Se para o homem mais poderoso da região é assim, o que se pode esperar de um pregador itinerante da Galileia? Agora, vamos para o campo, para as evidências físicas. Será que existem artefatos que poderiam ser a prova definitiva? A arqueologia nos oferece algumas pistas fascinantes, mas que também são cheias de armadilhas. Em 2002, o mundo da arqueologia ficou em polvorosa. Uma caixa de ossos do primeiro século, um ossuário, apareceu com essa inscrição em aramaico. Parecia prova irrefutável, mencionando não só Jesus, mas seu pai e seu irmão. Pois é, só que aí entra a estatística, e a realidade se impõe. O problema é que esses eram nomes incrivelmente comuns na época. Pense em João, José e Maria hoje no Brasil. Os cálculos mostraram que, só em Jerusalém, poderiam existir cerca de 20 homens chamados Tiago, com um pai chamado José e um irmão chamado Jesus. Além da popularidade dos nomes, a própria inscrição virou alvo de um intenso debate, com especialistas questionando se a parte irmão de Jesus não teria sido adicionada depois. No fim das contas, a peça é interessante, claro, mas não dá para bater o martelo. Ela não é conclusiva. Ok, se a arqueologia não nos dá uma resposta final, para onde a gente olha? Que tal para os inimigos e observadores neutros? O que os escritores romanos e judeus, gente que não tinha o menor interesse em promover o cristianismo, disseram sobre isso? É importante dar uma olhada na linha do tempo. As fontes não cristãs surgem algumas décadas depois, o que é totalmente normal para a historiografia antiga. Eles não estavam escrevendo sobre os eventos enquanto aconteciam, mas sim sobre as consequências e o crescimento do movimento. Essa é, talvez, a menção mais importante de todas. Tácito, um dos maiores historiadores romanos, não tinha nenhuma simpatia pelos cristãos. Ao descrever a perseguição de Nero, ele casualmente confirma a origem do movimento. Um fundador chamado Cristo, executado sob o governo de Tibério e a ordem de Pôncio Pilatos. Ele acerta o quando, o quem e o como. Agora, o historiador judeu Flávio Joséfo. Numa passagem que a grande maioria dos acadêmicos considera autêntica, ele menciona a execução de Tiago e, para identificá-lo, o descreve como o irmão de Jesus, chamado Cristo. Para Joséfo e seus leitores, a existência de Jesus era um fato conhecido. E não para por aí. Outros escritores, como Suetônio, e até mesmo satiristas como Luciano e críticos ferrenhos como Celso, atacam os cristãos e seu fundador. Mas o interessante é que eles nunca dizem: esse cara nem existiu. Eles argumentam contra o que ele ensinou ou fez, assumindo que a pessoa por trás da história era real. Agora, vamos olhar para as fontes mais detalhadas, mas também, claro, as mais tendenciosas, os próprios textos cristãos. Será que é possível extrair fatos históricos de documentos de fé? Os historiadores dizem que sim, se a gente souber como ler. As primeiras coisas escritas no Novo Testamento não são os evangelhos, mas as cartas de Paulo. Estamos falando de apenas 20 anos após a crucificação. Em termos de história antiga, isso é praticamente ontem. E Paulo fala de Jesus não como um mito, mas como um homem real, cujo irmão Tiago ele conheceu pessoalmente em Jerusalém. Isso é um elo histórico muito forte. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João vêm depois. Sim, eles têm uma agenda teológica clara. Mas os historiadores identificam neles traços de fontes muito mais antigas.
algumas possivelmente orais, em aramaico, a língua que Jesus falava. Eles não foram inventados do nada décadas depois. São o resultado final de uma tradição que remonta aos eventos. Então, juntando todas as peças, a arqueologia inconclusiva, as fontes externas hostis e os relatos internos analisados criticamente, qual é a conclusão dos especialistas hoje? O ponto fundamental é este. O consenso acadêmico é avassalador. Praticamente todos os historiadores que estudam o período, sejam eles cristãos, judeus, ateus ou agnósticos, concordam que Jesus existiu. A discussão entre eles não é se ele existiu, mas sim o que podemos saber sobre o que ele realmente disse e fez. E essa comparação é muito reveladora. Ninguém duvida que Sócrates existiu, embora tudo o que saibamos dele venha de seus alunos. Ninguém duvida de Alexandre, o Grande, apesar das lendas de que ele era filho de Zeus. A quantidade e a qualidade das fontes para Jesus, mesmo sendo de seus seguidores, são comparáveis ou até melhores do que para muitas outras figuras da antiguidade que aceitamos sem questionar. No mundo antigo, era comum atribuir feitos milagrosos a figuras importantes. Isso não significa que a pessoa não existiu. O trabalho do historiador é justamente separar o núcleo de fatos históricos das camadas de interpretação teológica ou lendária que foram adicionadas depois. E aqui chegamos à distinção mais importante de todas. A história pode responder com alto grau de certeza à primeira pergunta. Sim, um homem chamado Jesus existiu. A segunda pergunta, sobre sua natureza divina, não é uma questão que a história possa provar ou refutar. Isso pertence ao campo da fé pessoal. E isso nos deixa com uma reflexão final. A historiografia moderna pode nos dar o contorno de um homem que existiu e cujo impacto mudou o mundo. Mas a tarefa de preencher esse contorno, de decidir o que sua vida significou, continua sendo um debate que atravessa séculos.